Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui a nossa série falando do encerramento da campanha nacional, hoje nós vamos conversar com a Fernanda Lopes, coordenadora da CEBB, e com o Rafael de Castro, coordenador da Comissão de Empregados da Caixa Econômica Federal. Então, entregando talento, carisma e beleza, cumprimentem os bancários. Bom, olá a todos bancários, bancárias. Espero que a gente consiga falar um pouquinho aí sobre essa campanha, sobre todos os desafios. A gente sabe que ficaram muitas dúvidas, então estamos aí. Mesma coisa, obrigado, Érica, pelo convite, né? Sempre bom estar por aqui. Prazer estar contigo, Fê. Um abraço aqui para o Luan e para o Ricardo, que estão tocando aqui toda a parte administrativa e o backstage aqui. Estamos aí, Érica, para poder conversar, explicar, poder falar um pouquinho mais dos detalhes, o que aconteceu. Vamos embora. Bora. Só avisando para o pessoal que eles receberam antes as perguntas, mas no meio delas eu vou enfiar aqui umas coisas que eles não estão preparados para responder, para poder ter graça a história, né? Para poder ficar um bate-papo interessante. Bom, vamos começar do começo. A campanha nacional ela é uma campanha articulada, tem a mesa da FENABAN, que é a que constrói o guarda-chuva, né, da Convenção Coletiva de Trabalho, e tem as negociações específicas do Banco do Brasil e da Caixa, e elas são também muito importantes para a campanha nacional. O que vocês trataram nessas mesas e quais as diferenças do debate do que é tratado na FENABAN? Ou não tem diferença? A gente começa com a Fê e depois passa para o Rafa. Pode começar, Fê, por favor. Na verdade, o que a gente debate ali nas mesas, aí falando aí da mesa do Banco do Brasil, são questões específicas. Muitas coisas a gente tenta, inclusive, manter o mesmo ritmo da FENABAN. Então, está debatendo saúde lá na mesa geral, a gente traz para debater saúde também no Banco do Brasil. A gente tenta que as mesas caminhem juntas, mas o que a gente faz nessa mesa é entrar um pouco mais na parte específica. Então, no Banco do Brasil, nessa parte de saúde que eu usei como exemplo, a gente vai falar da CACI, vai falar das cláusulas específicas do Banco do Brasil, que muitas vezes tem coisas que no Banco do Brasil pode ser mais avançado que na categoria, a gente tem cláusulas aí ressalvadas. Então, são mesas que debatem aí o dia a dia do bancário do Banco do Brasil, em paralelo à convenção coletiva. É isso, a gente tenta sempre andar junto, mas a ideia é que a gente avance, inclusive, além da convenção geral, né? Que a gente consiga ter mais avanços. Tipo um teto de 7 salários na PLR. Tipo um teto de 7 salários na PLR, né? Rafa? Entre outras coisas. Não, assim, é o que a Fê falou, né? Quando tinha a mesa de saúde na FENABAN, a gente trazia a mesa de saúde nos bancos também. Quando tinha assédio, trazia assédio. Quando tinha questões identitárias, trazia identitária. Mas só para tratar o da Caixa, assim, que a gente ficou mais... Onde você perguntou, assim, qual que era a diferença, né? Acho que a principal das mesas, né, Fernanda, foi quando falou de saúde. E a FENABAN veio com um debate, assim, que parecia que a gente estava em 1918, né? Que era com a cobrança de metas não causava adoecimento e que nós éramos negacionistas porque eles existiam um exame científico, uma pesquisa científica comprovando que meta não adoecia ninguém. Aí, isso a gente, né, para nós é muito caro, né, ser chamado de negacionista, nós que somos defensor da ciência, ser chamado de negacionista é um negócio muito diferente. Nunca tinha sido chamada de negacionista, foi a primeira vez. Novidade para mim também. E isso a gente, lógico, né, durante a FENABAN foi feito esse debate, tal. No dia seguinte a gente teve a mesa com a Caixa. E deu para, né, pensar um pouco nisso aí. Inclusive, na mesa do dia seguinte, Érica, a gente chegou e perguntou, né, para o pessoal da Caixa, sem constrangimento, não era para, né, acusar nada, não apontar nenhum dedo. Mas a gente percebe que essa fala era uma fala de quem nunca trabalhou num banco, né? São de puro negociador mesmo, de banqueiro. Gente que nunca foi bancário na vida. Advogado, qualquer coisa aí que não tenha sentado ali para abrir uma conta, acompanhar um mês de trabalho, porque assim... É uma pergunta muito difícil, muito dura, mas assim, quem é que não tem um amigo no círculo próximo que teve algum caso muito profundo de depressão ou algum caso mais grave ainda, que a gente não quer aprofundar aqui esse debate para não chegar nisso, mas quem não conhece nenhum caso específico do seu ciclo íntimo de amizade que tenha sido afetado por essa rotina absurda? De alguma maneira, né? Sim. Entendeu? Então, assim, isso mostrava claramente que as pessoas que estavam negociando do lado da FENABAN não têm noção do que é o dia a dia de um bancário, né? E que bom que na Caixa...
se as coisas não avançam do jeito que a gente quer, pelo menos não tem esse negacionismo absurdo, né? Mas era um sinal, pelo menos, de que a coisa é um pouco diferente. Né? Até aproveitando, acho que nisso ficam claras essas diferenças. Quando a gente vai para a mesa de saúde do bebê, eles assumem que, inclusive, tem programas internos tratando de saúde mental da categoria, que o teletrabalho tem possibilidade de avançar. Então, por isso que tem as mesas aí, porque tem posições dentro dos bancos que são diferentes e a gente consegue trabalhar isso melhor, trabalhar especificamente e até avançar. Então, a principal semelhança é vocês trabalharam o calendário em comum, né? Temática, sim. Por temas, até chegar na parte derradeira final, que é para falar de grana. Certo. Então, respondido. Bora lá. Então, qual o balanço que vocês fazem desses acordos? Então, assim, e vocês que são os coordenadores dessas comissões de empresa, e todo mundo sabe que a campanha desse ano teve uma história meio esquisita, que teve base que aprovou o acordo, e assim, isso foi mais latente no bebê, né? Uhum. Muitas bases que aprovaram o acordo, outras que não aprovaram, mas aí depois... Agora que todo mundo já aprovou, que todo mundo já assinou, qual o balanço que vocês fazem desses acordos? E se quiser contar um pouco do percurso das negociações, acho que a hora é agora. Quer começar primeiro? Começa, não, essa aí, porque o nosso ano começou cedo, né? Então, assim... Foi diferente esse ano, né? Foi. Uma campanha nunca é igual a outra, mas essa, digamos que foi mais diferente que as demais. Alguns elementos iguais, mas muita coisa diferente. Exato. Assim, né? O advento da internet bateu muito esse ano, mas... A gente vai falar disso mais para frente. Precisamos falar uma coisa, assim, né? Nós estamos vindo num período que nós estamos há quase uma década sofrendo uns ataques muito pesados, né? Então, ataque à categoria, ataque a direitos. Você vê o período que a gente passou aí pós 2016, durante a pandemia, as gestões que estiveram aqui à frente dos bancos públicos. Então, foi um período muito atroz, Érica, Fernanda, assim, pessoal. E assim, tem uma característica muito específica nos bancos públicos, né? Governos vêm, governos vão, mas os funcionários ficam. Né? E a estrutura do banco fica. Né? E tem estrutura que prestou serviço para A, prestou serviço para B, mas ela está ali, ela fica, né, no meio desse tiroteio, se é que é um tiroteio. Né? Mas como é que a gente reconstrói ponte no momento que a gente passou 8 anos sendo atacado de diversas formas para, né, quebrar essa questão da Caixa 100% pública? Foi IPO, foi tentativa de minguar nossos direitos na justiça, enfim. E agora a gente está num momento de reconstrução. Como é que a gente faz debate sendo que os mesmos atores estão ali sentados na mesa, né? Então, primeira coisa, despersonalizar e mostrar que a gente estava ali falando não era o Rafael, não era a Fernanda, não era a Érica. Né? Eram 87 mil bancários da Caixa, eram mais de 100 mil bancários lá do BB, eram 400 mil na categoria, né, Érica? Então, a gente não pode ser personalista ali na hora de fazer o debate. Mas é muito difícil fazer isso, ainda mais nessa conjuntura que nós estamos em 2024, do individualismo, e que tudo é pessoal e tudo sou eu mesmo. Vou dizer que essa foi a maior das dificuldades, né? Para como é que a gente faz o debate para as pessoas entenderem a grandiosidade e a responsabilidade que tá nesse processo negocial, tanto da nossa parte, representando sindicatos e entidades, quanto da própria Caixa, representando a empresa e representando o seu corpo de funcionários, né? Então, conduzi isso lá desde março, abril, maio, passando ali pelos congressos em junho, campanha já em julho, agosto. Porque a campanha começa muito antes, né? Começa lá na consulta, lá foi fevereiro para março? Abril. Abril. Então, assim... E a gente veio no processo do ano passado de Saúde Caixa, que foi até dezembro. Então, não diminuiu o calor do debate político, sindical, de direitos dentro da Caixa Econômica. E do Banco do Brasil, tenho certeza que não foi muito diferente disso. Então, chegar agora, dentro da conjuntura que a gente está, houve uma mudança de governo, há uma expectativa das pessoas. Ao mesmo tempo, você tem uma configuração de Congresso muito retrógrada. Como é que você trabalha com esse cenário? Então, assim, a gente sempre dizia, ao mesmo tempo, eu e a Fernanda, a gente se apoiava muito nas reuniões, né? Porque ficava aquele debate meio maluco na FENABAN, de vez em quando, e a gente tentava trazer a especificidade dos bancos públicos para puxar um pouquinho mais da corda, né? E para quem não sabe, os coordenadores de Banco do Brasil e Caixa são parte integrante do Comando Nacional dos Bancários. Tamanha a importância dessa mesa, dessas mesas específicas e desses bancos para a campanha nacional unificada, né? Sim, fundamental. Tanto e do outro lado também, a Caixa e o BB também, então, são lideranças lá da mesa da FENABAN também, assim como nós aqui do nosso lado. Então, primordial para nós e para os bancos também, né? Mas vamos falar do nosso lado aqui, que é o que importa, né? Mas assim, Eriquinha, para não tomar muito tempo, eu acho que você reconduzir esse processo de diálogo depois de tanta atrocidade
Foi a maior dificuldade. E a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente de itens específicos, essas coisas, mas eu acho que o grande sucesso da campanha foi não deixar desandar a maionese, para dizer assim, porque a todo instante tinham diversos atores externos à negociação tentando interromper ou mudar o curso das coisas para que a gente falhasse na nossa missão de avançar como a gente avançou no final da história aqui, que o resultado da campanha é muito bom, mas muita coisa aconteceu no meio que a gente precisa conversar. Acho que é por aí. Agora Bateu sua carteira? Não, falou bastante, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais aí para frente, mas acho que é importante pensar de todos os interesses que permeiam uma campanha desse tamanho, da campanha dos bancários. E quando a gente vê, e a gente vai falar melhor para frente aí de ataques que a gente sofreu aí nas redes, a quem interessa. E aí, inclusive, você que é bancária está escutando, a quem interessa desconstruir os sindicatos, né? Desconstruir a representação dos trabalhadores. E eu acho que a gente sai dessa campanha muito pensando, inclusive, em como melhorar esse debate, melhorar esse diálogo, para que as pessoas entendam a importância e as dificuldades da negociação do lado de cá. Acho que é isso que a gente vem aqui conversar, até para tentar clarear um pouco essa situação na cabeça de todos. Mas acho que o balanço aí o Rafa colocou muito bem. A gente começa lá atrás, o congresso dos bancários, dos funcionários ali do Banco do Brasil. Então, nada surge de quem está na mesa de negociação. As ideias não aparecem ali. A gente começa a ouvir os bancários lá atrás, reuniões, congresso, que vai aprovar ou não as pautas, onde a gente sai com uma minuta aí de reivindicações. Essa minuta é entregue aos bancos, para, a partir daí, começar uma negociação. Então, quando a pessoa fala, nossa, mas por que não debateu não sei o quê? Não estava na minuta. Por que não estava? Porque, de repente, não foi aprovado? Ou porque ninguém apresentou essa proposta? Mas a gente sai ali com uma minuta que é muito ampla. A gente fala que a minuta é o mundo perfeito. Então, na minuta tem de tudo. E aí a gente parte para a realidade, que é negociar, querendo ou não. Banco público, mas é um banco. E é um banco, ele não vai dar tudo que a gente pediu ali, não. Então, é um debate que é difícil, que tem interesses diversos e aí a gente partiu para essa construção. O Banco do Brasil tinha passado por um processo que indicava, inclusive, para uma privatização. E isso estava bem claro, foi falado. Tem vídeos falando de privatização do Banco do Brasil, né? Então, teve uma desconstrução do banco, um desmonte dentro do Banco do Brasil gigante. E aí o que a gente passa a fazer agora é tentar reconstruir. E reconstruir é difícil. Então, a gente tinha o Performa ali, que era o grande problema dentro do Banco do Brasil. Porque você desmontou todo o encarreiramento dentro do banco. Você impediu as pessoas de mudarem de função, de, inclusive, ascender dentro da função, porque elas não têm mais avanço salarial. Elas assumem nova função sem ganhar mais. Então, quem que quer mais responsabilidade sem o mínimo de contrapartida disso? E, então, começar a tentar voltar a dialogar com uma direção que estava aberta a ouvir. Dentro desse novo cenário, foi complicado, foi difícil e a gente sabe que não saiu com tudo que a gente queria. Então, a gente não chegou nem perto de tudo que a gente queria. A gente sabe que os funcionários continuam sofrendo muito com questão de metas, que o Performa, apesar de ter uma indicação aí de melhora numa primeira faixa ali dos comissionados, para os assistentes ainda faltam as outras faixas. Então, você começa uma mudança, mas ainda não chega onde os bancários queriam. Então, por isso, tanto questionamento. Acho que o balanço é isso. É uma proposta que vem positiva, que mexe em vários pontos importantes dentro do banco, mas mostra que a gente ainda tem muito mais para melhorar. E aí, importante lembrar que não acaba na campanha a negociação. A gente vai continuar negociando. Sim. É isso. É importante lembrar para as pessoas, né, que a gente está aqui o tempo todo, né, falando da importância do bebê e da caixa. Existem os congressos específicos de vocês que antecedem, inclusive, a Conferência Nacional dos Bancários, né? E lá vocês definem a pauta e tudo mais, porque tem sempre gente nova chegando na categoria. E, assim, esse é um fenômeno recente do BB, né? Que as atividades do sindicato tinham muitos bancários do BB recém-chegados, o pessoal da Ditec. Então, assim, a maioria das nossas atividades tinha gente que estava pegando a primeira campanha nacional. Então, imagina pegar a primeira campanha e já dar de cara com essa confusão danada, que num dado momento, infelizmente, virou a nossa campanha que vocês falaram, né? Essa coisa de a quem interessa. Giovanni e Neiva falaram muito sobre isso também no programa anterior. Alinhado, então, pelo amor de Deus. Super, parece que vocês assistiram o delas, que ainda não foi para o ar na gravação deste, mas irá em breve. Agora sim, uma pergunta, curiosidades, amenidades. Daqui a pouco a gente volta para a pauta pesada. Como é que vocês foram parar na comissão de empresa? Começo?
Você tá bem aí? Bom, vou começar. Tá bom. Essa tá fora da pauta dele, O coordenador da comissão de empresa era o João Fukunaga. Inclusive, mandar um abraço aqui para o João, que está atualmente na Beijo, presidência João. da Previ. Que é... Grande camarada. Beijo, João. Me chama para ir lá. Então, o João, ele coordenou muito bem aí a comissão de empresa durante um período pesado que tivemos de ataque no governo, de ataque aos direitos dos trabalhadores. E aí, quando o João assume a presidência da Previ, eu já acompanhava a comissão de empresa, representando a Contraf ali, e aí eu assumi a coordenação quando ficou vaga aí no lugar do João, e é uma tarefa árdua da gente estar ali, né, dialogando com os companheiros e companheiras, mas também é muito recompensadora. A gente sabe que é um espaço importante, então é uma alegria. E, inclusive, se eu não falar, o João assistindo vai me cobrar, que sou a primeira mulher coordenadora da Comissão de Empresa do Banco do Brasil. Não sabia, verdade? Então, é também um orgulho ser a primeira mulher. Ah, é legal, Fê. Você é secretária da mulher... Sou secretária das mulheres da Contraf e a primeira mulher a coordenar a comissão do BB. Chique. Rafa? Não, agora que você estava falando, eu estava pensando nisso, que eu lembro da Fabiana Mateus da Fabiana Uehara, né? São duas Fabianas que a gente teve. Eu estava tentando lembrar se a gente teve mais alguma. Posso cometer algum erro aqui se eu esquecer. Desculpa, pelo amor de Deus, quem estiver vendo se eu esquecer algum dos nomes. Mas o meu foi um pouco... Né, a Fabiana Uehara, que é um grande nome dentro da Caixa Econômica, né? Foi eleita conselheira de administração agora no começo do ano. E como que eu vim parar aqui? Eu tive a audácia de fazer a coordenação da campanha da Fabiana Uehara, né? Sim. E até pelo sucesso que o nome da Fabiana tem, o trabalho dela, né? Ela teve que sair do cargo de coordenadora da Comissão de Empregados. Para assumir a nova missão. Isso. Aí aquela cadeira vazia, enorme, cheia de responsabilidade, ficou chamando por alguém e apareceu o coordenador da campanha da Fabiana para assumir. Com toda a alegria e vontade de encarar o desafio. Mas estamos aí. Então, foi a primeira campanha dos dois. Sim. E os dois são de São Paulo, são dos sindicatos bancários de São Paulo. Eu também sou coordenadora de comissão de empresa. É verdade, né? É brabo, né? Acabei de assumir também. É todo mundo novo. Primeira campanha de todo mundo. É verdade, não tinha lembrado disso. Mas é isso. Então, vamos... Assim, vocês falaram do processo, do balanço e tudo mais, né? Agora vamos falar de coisa boa. Quais foram os principais pontos, assim, da primeira campanha de vocês? Falou, olha, deixei minha marca. Assim, sob minha coordenação, nós conquistamos isso. E tem muito isso, vocês aí, hein? Tem um monte, vai, gente. Para o ímpar. Quer começar? Não, vai você. Então tá bom. Então tá. Como essa campanha vai ser lembrada por vocês? Então, se vocês acham que fica mais fácil. Porque depois eu vou emendar com outro tema aqui. Primeiro, vamos falar das coisinhas gostosas. A gente espera que não seja lembrada pelos ataques. Não, depois eu vou falar sobre isso. Nem pelas noites sem dormir. Érica, eu tenho muita certeza, e aí, apesar de todos os ataques, sei que os bancários ainda estão, inclusive, entendendo todo esse acordo. E falo que fica essa preocupação, inclusive, de a gente não ter conseguido explicar tão bem o acordo devido ao número de ataques que nós sofremos. Então, a gente vai falar depois aí do Banco do Brasil um pouco da cláusula 17, que gerou toda a polêmica. Mas o que eu acho importante? Partindo do princípio que o que a gente pedia era a revogação do performa dentro do banco. O que a gente conseguiu foi mexer nesse primeiro nível de encarreiramento. E aí eu estou falando que essas pessoas vão ter minimamente um avanço de 10%. A maioria vai ter mais de 10% no valor do salário dos assistentes. E a gente sabe que é uma massa grande ali de funcionários do Banco do Brasil, que vão ter um aumento de carreira, que vão voltar a ter aumento salarial, porque eles saem daquela lógica do performa, onde as pessoas avançam na carreira, avançam no mérito, mas não tem essa compensação salarial. Então, eles saem dessa lógica. E aí, isso é bem importante. A gente tem uma mexida na tabela de mérito. E aí, eu sei que muita gente, principalmente a gerência média, vai falar, mas para a gerência média não mudou nada. E, realmente, a gente já pediu uma mesa de negociação com o banco para tratar sobre a tabela de mérito, que a gente defendeu, aprovou, mas a gente acha que dá para melhorar, principalmente tratando da gerência média, que acabou muita gente ali não melhorando de cara na carreira de mérito,
E é também uma faixa importante. A gente sabe que os gerentes estão aí no dia a dia, nas agências, sofrendo, batendo meta. Então, eles merecem também reconhecimento. Acho que o teto da PLR era uma reivindicação bem grande dos bancários do Banco do Brasil. Então, o teto era de 6 salários. E aí, principalmente para caixa, escriturário, eles estavam atingindo esse teto, que é de 3 salários em cada parcela da PLR. Aumenta agora para 3,5 em cada parcela, o que garante que quem principalmente está ali na base da pirâmide não vai ganhar menos em função desse teto. Então, também era uma reivindicação antiga dos funcionários, porque o Banco do Brasil vem dando lucro atrás de lucro aí, recorde, e aí a gente finalmente atingiu esse teto, né? O teto era um teto ali longe, mas ele foi atingido. Eu acho que do Banco do Brasil não dá para não falar também da questão dos caixas, que foi uma ação que a Contraf segurou aí 2 anos e meio o pagamento do salário dos colegas que estão no caixa e que eles vão ter garantido até dezembro. Mas Nossa, caiu a liminar bem no comecinho das mesas, né? No primeiro dia de negociação. Parece combinado, né, gente? Mas não é. Giovanni e Neiva falaram muito dessa história das acusações de teatro também. Uhum. Parece combinado, mas não é, né? Porque ninguém seria maluco de combinar isso. Mas como é importante falar. No primeiro dia de negociação, a gente tem uma liminar dos caixas que cai. E aí fica aquele desespero. E agora? E os salários que estavam garantidos em função da liminar? O que a gente faz? E aí a gente abriu a mesa falando, não tem como não começar isso aqui sem falar dos caixas. Ou a gente garante o salário, ou a gente nem tem como continuar nenhuma negociação. Então, foi garantido durante o período ali de campanha, né, até 1º de setembro, que é o dia que encerraria o nosso prazo legal ali para negociação. E o assunto dos caixas permeou muito a campanha, desde o Congresso até toda essa campanha de negociação. E eu considero que a gente saiu com uma solução positiva, que é a garantia do salário. Primeiro, para os colegas que têm mais de 10 anos. Esses aí, até pela liminar, já estavam garantidos. Mas garantia de que os colegas que estão no caixa não vão perder remuneração, eles vão poder se realocar, ganhando um salário que vai ser, inclusive, maior do que eles ganham como caixas hoje. Vão ter curso de formação para poder progredir depois, além disso, na carreira. Ninguém está falando aqui que a função do caixa acabou, então vão continuar existindo os caixas. Mas para os colegas que hoje não têm mais espaço para atuar, porque não tem mais necessidade, às vezes, de ter 4 caixas numa agência, 5 caixas, esse colega vai ter o salário garantido e vai ter garantia de progressão na carreira. Então, é muito importante. E é muito importante a gente conseguir uma classe que, inclusive, anda tão perto da gente aqui do movimento sindical, né? Os caixas são colegas que estão aqui no dia a dia, que nos acompanham, que sempre fizeram greve. Então, considero extremamente positivo a gente conseguir dar uma solução para esse grupamento. Enquanto você pensa, assim, eu que sou bancária de banco privado, que acompanho, né? Leio tudo, até pelo fato de ser secretária de imprensa, eu tenho que ler, né? Sim. As negociações específicas de vocês, além de tratar o todo, tem os segmentos que precisam ser contemplados, né? Uhum. Porque senão pode ser muito bom para um segmento, mas se não tiver nada para o outro também. Sim. Posso partir daí? À vontade. Aqui você pode. Muito obrigado pela escadinha. Te ajudou. Me ajudou demais. Não sei se foi estratégico, Zero mas combinado, hein? Mas assim, é exatamente isso, Érica, porque eu estava falando até com o Takemoto, com o Leonardo, a própria Fabiana, assim, né, que são as grandes lideranças nacionais aí dentro da Caixa. Qual que é o grande tema hoje dentro da Caixa, né? Enfim, os grandes temas são 2, que era tanto a Previdência quanto a Saúde, era a FUNCEF e o Saúde Caixa. Só que ambos os temas não estavam em mesa de negociação. Mas já foi assédio um tempo atrás, né, amigo? Mas já foi? Assédio, né? Sim, não, o assédio ele é permanente, mas... Não, mas a gente está falando de um episódio específico e bem triste, sim, né? Sim, que completou, inclusive, 2 anos agora durante a campanha até. Mas eu não quero cortar seu raciocínio, me desculpa, pode Não, prosseguir. foi ótimo você ter lembrado disso, porque também vai estar no meio da conversa aqui. Mas como é que a gente faz para... As pessoas estão debatendo dia a dia com saúde e previdência, mas não é o tema que está posto na mesa de negociação. Como é que a gente conduziria? Vamos deixar de fora as coisas porque não está na mesa? Vamos deixar de barato? Não. Durante todo o processo, inclusive acabou semana passada, está tendo toda uma conversa sobre melhorias de equacionamento da FUNCEF, a Caixa acabou de fazer uma pesquisa. Eu não vou aprofundar os temas aqui, porque eu acho que a gente tem que dar dinâmica, já foi tudo falado, mas vamos passar pelo menos aqui para a gente registrar o que são, a gente tem que falar, né?
A FUNCEF está com um plano para reduzir o equacionamento na casa de até 43% do que as pessoas pagam hoje, etc. Com algumas questões de abrir mão de direitos, que a gente estava pontuando com os empregados e com a própria Caixa. O que maculou para nós nesse processo foi a gente não ter participado ativamente das discussões, ter sido chamado só de forma paralela, aqui e ali, em live, etc. Mas sentar em mesa nunca veio. Né? Mas, ao mesmo tempo, assim, os empregados já estavam saturados, já estão há alguns anos já com esse desconto no Lerite e estavam necessitando de alguma mudança. Né? E, então, teve uma proposta, uma consulta semana passada, com 2/3 de aprovação. Aí, os empregados disseram sim à consulta da Caixa. Agora, vamos ver os próximos encaminhamentos da Caixa. Isso quanto à FUNCEF. No Saúde Caixa, isso para... Essa é a nossa câmera aqui? Essa é a sua. Essa tem que ser mais importante, assim, porque assim... Tem uma questão toda que está por trás da campanha inteira, Érica e Fernanda, que chama credibilidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental que gerou todas as distorções de entendimento ou qualquer problema que teve no transcorrer da campanha, que chama credibilidade. E a do Saúde Caixa, eu acho que a gente tem que focar nela para poder falar de credibilidade. Porque assim, é um item que não estava na campanha, a gente não tinha necessidade de discutir, não por conta de não haver necessidade, porque não tem que solucionar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é um item que só está para discussão para o ano que vem. Mas nós botamos ele como carro-chefe aqui dentro da campanha, juntamente com todos os outros itens, e fizemos com que a Caixa reconhecesse isso, e a Caixa reconhece com a criação do GT, e não só a criação do GT, Saúde Caixa, para não parecer, grupo de trabalho não dá em nada, assumir um compromisso não é resolver. Gente, vamos lá. A Caixa reconhece a necessidade de rever o custeio do teto do Saúde Caixa. Ponto. A Caixa reconhece a necessidade de debater o que vai acontecer com o plano de saúde na aposentadoria dos empregados admitidos pós-2018. Ponto. Essas questões não eram reconhecidas até hoje. E assim, nós vivemos aqui no movimento sindical e no movimento dos empregados e no mundo, caramba, né? Vamos ser sinceros. As coisas não acontecem do dia para a noite. O primeiro passo né? é construção. O primeiro passo é haver o reconhecimento. O segundo passo é agora. Inclusive, a gente estava antes do podcast começar aqui, eu estava falando com a Caixa da gente já agendar agora para daqui a 10 dias, 15 dias, eu preciso confirmar aqui a data agora, a primeira rodada já desse GT. Para a gente já poder começar essa discussão desde já, para não deixar cair no limbo a coisa, para não ficar só para o ano que vem, sabe essas coisas? Né? Que aí descredibiliza mesmo. Né? Mas tratar de Saúde Caixa vai ser o ponto fundamental daqui para frente. E o daqui para trás, que foi durante a campanha, né? Daqui para trás, durante a campanha, assim, acho que o CTVA, a CCV do CTVA de incorporação de porte, função, APA, etc., foi um grande avanço para evitar que as pessoas procurem a justiça nisso. Isso também impacta na FUNCEF, por conta do contencioso. Então, é um avanço de duas pontas. Né? Eu vou falar com um pouco de parcialidade aqui. Eu acho que a questão da parentalidade foi muito legal para quem está querendo ser pai daqui a pouco. A gente tem uma possibilidade de expandir a licença paternidade muito grande. A licença maternidade ganha outros contornos que pode até... Só para falar rapidamente, né? A mulher pode exercer 4 meses de licença, pegar os outros 2 meses da licença empresa cidadã, transformar em 4 meses de 50% da jornada e ter mais 4 meses de aleitamento. Ou seja, durante 12 meses ela consegue ter um acompanhamento muito melhor da criança no primeiro momento da infância. Então, achei muito legal a questão de parentalidade. Você falou de segmentos, né? E vira paradigma para pressionar para as próximas campanhas. Exatamente. Assim como, se eu não me lembro, foi 2005, 2006, foi o primeiro banco que incorporou no seu plano de saúde a inclusão do dependente homoafetivo, que era algo que não existia até a época e hoje é tão comum. Né? Mas a Caixa foi quem quebrou essa barreira lá atrás. Você falou de segmentos. Que ano isso? Acho que não vou me lembrar, não faz isso comigo. Tinha acabado de chegar na mesa única, né? Porque Gilvande e Neiva, desculpa cortar vocês de novo, Gilvande e Neiva falaram bastante sobre essa coisa da importância da mesa única e como os acordos ficaram melhores, inclusive os ACTs específicos dos bancos públicos, depois que todo mundo começou a discutir junto. Foi bastante falado. Eu até resgatei uma história da Caixa Econômica, que o VA e VR da Caixa, quando eu entrei no banco em 97, era desse tamanhinho. Sim. 97? Eu sou bancária desde 97. Eu tinha uma amiga de faculdade que tinha acabado de passar no concurso da Caixa e eu ria do VA e do VR dela. Eu falava, mas só isso? Não, e assim, você tocou num ponto... Eu sei que você estava falando, estava tentando lembrar de uma história para contar de vocês, que assim, antes da mesa única, quem foi admitido em 98 ali, era conhecido como TB 0800. Gilvândia também falou, mas repete. O 0 de direito e 800 de salário. Né? Não tinha praticamente direito nenhum, que foi recuperado ao longo da mesa única na primeira década de 2000.
E era R$800 de salário, que inclusive naquele governo que ficou 8, ou 9, ou 10, ou 7 anos, não vou me lembrar, pelo amor de Deus, eu não sou o Leonardo Quadros, que é um banco de dados ambulante, mas eu lembro que teve um aumento de 1% ou 10%, não vou lembrar lá, que foi de R$800 para R$808 de salário, e isso tinha que ser comemorado na época pelo pessoal que não estava na mesa única. Enfim, voltando aqui. Volta às conquistas. Nos segmentos, Érica, tem um avanço que eu acho que é importantíssimo, que é na questão dos pais responsáveis PCDs. Né? A gente calcula aí que tem na casa de 1.000 pessoas com ações judiciais para ter horário reduzido, para poder fazer acompanhamento de terapia e tudo mais, e que há mais uma grande parcela dos empregados, aí eu vou chutar de 3 a 5 mil, pelo menos, que tenham o mesmo tipo de característica, mas não acionam na justiça, porque as pessoas ficam receosas, né, de colocar o banco na justiça, fica com medo de alguma retaliação na carreira. E agora, com essa questão da redução de até 25% da jornada sem redução salarial, eu acho que vai dar acesso a muita gente que não pensava em usar esse direito nem na justiça e não tinha no dia a dia, de poder acessar. Parentalidade eu falei, os GTs eu falei. O Cascata, a gente tinha a substituição de 2 gerentes, de agências com até 2 gerentes, hoje a gente ampliou para 4, o que vai vai aumentar em 37% o número de agências que vão ter substituição em cascata, vai poder ter até 2.700 agências que vão ter esse direito. De diversidade, né? Você citou a gestão anterior aí que teve diversos problemas, que a gente evita falar para não lembrar, porque dá gatilho, e é verdade, não é brincadeira não. Haverá uma mudança no estatuto que vai contemplar com que 30% das vagas na alta direção de vice-presidências e diretores sejam destinadas a mulheres. Acho que isso é fundamental. Desconexão, que a gente falou de saúde mental, tudo mais. A Caixa tem um compromisso de fazer os estudos de bater o ponto, deslogar todo o pacote Office lá de Teams, Outlook e tudo mais, para não ter ninguém enchendo o saco depois do horário. A gente ainda sabe que o WhatsApp fica fervendo, né, Érica? Não tem como cancelar o WhatsApp. Está mais fácil de cancelar o Twitter do que o WhatsApp, mas não é o caso por enquanto. E também tem um pacote de saúde financeira que vai trazer soluções de pessoas que estão endividadas e superendividados, que é super importante. A gente ainda carece de mais informações aqui, mas a premissa é apresentar um pacote onde quem tem lá um consignado, cheque especial, um empréstimo habitacional, está atrasado ou não, ou está super comprometido com a renda, que haja uma redução de juros ali, apresentando uma nova solução financeira. Além da PLR social, tudo mantido, bonitinho. Todas as cláusulas mantidas, o pagamento já foi feito agora dia 18 ou 19, não me lembro exatamente agora a data. Mas a gente assinou dia 16, não, dia 16 mesmo já estava no sistema, 16 para 17. Eu queria que você terminasse de falar da PLR, porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Já gastaram a PLR de vocês? Já foi, filho. Já? Já. E tu? Eu guardei. Eu estou guardando porque eu tenho uma conta alta para pagar no ano que vem. E aí eu preciso guardar, porque já está prometido esse dinheiro. Mas... eu crente que ela ia falar... Pô! Vou manter os detalhes, né? Mas eu estava precisando mesmo desse dinheiro para quitar algumas coisas aí. O Rafael falou várias conquistas aí, tem várias dessas que a gente já tem no bebê, viu, gente? Senão vai parecer que não tem no bebê, mas tem também a de endividamento, pais de PCDs, Você mas... a PLR do bebê pela da Caixa? Você sabe que o pessoal questionou a PLR do bebê por causa da Caixa. Eles não sabem que a do bebê o valor individual é maior. Isso é um comentário legal de fazer, porque gera muita conversa. Assim, a Caixa pode, né? O pessoal, nossa, a PLR do bebê é super alta, a gente tem amigos lá que receberam não sei quanto. A Caixa é o banco que mais distribui. A Caixa distribui acima do teto, quase praticamente, lá, o que tem de possibilidade de PLR, porque, lógico, pela característica de banco social, banco público, né, ele tem uma lucratividade um pouco menor. Sim. Mas, proporcionalmente, na distribuição, é disparado o banco que mais distribui PLR. Né? Então, isso era bom deixar também registrado. É sempre bom, né? Agora sim. Antes eu tenho uma pergunta específica do acordo da Caixa, uma específica do acordo do bebê para fazer para vocês, mas antes eu queria entrar num outro tópico que também está fora aqui do script, do roteiro que vocês já deram uma olhada. Olha o golpe. Olha o golpe. Gente, e assim, estava também fora do roteiro da Neiva e da Giovândia, mas eu acho que é importante a gente falar sobre, até porque todo mundo aqui foi afetado de alguma forma. E vocês, nas respostas anteriores, vocês deram uma boa pincelada sobre isso, que é para falar dos ataques que todo mundo que está aqui sofreu. Enquanto entidade, inclusive ataques pessoais. Se isso afetou vocês de alguma forma, se não afetou. Porque é importante dizer para as pessoas, e a gente sempre falava isso em todas as publicações aqui do sindicato.
as redes elas são livres para as pessoas falarem o que elas quiserem. As redes do sindicato elas têm moderação, porque não dá para aceitar a pessoa entrar aqui e xingar a gente. E assim, detalhe, perfis fechados, perfis com... A gente sabe o escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia, etc, etc, etc. Quem decide é o bancário na Assembleia. Sim. Sim. O protagonismo é do bancário. Exato. Ponto. E todos os sindicatos encaminham à vontade das suas bases, certo? Certo. Isto posto, como é que vocês trabalharam com isso? Como é que vocês... Se vocês foram muito atacados, se não foram... Porque as entidades todas foram, né? É importante deixar isso muito claro. Quem quer começar? E depois eu tenho um segredo para compartilhar com os ouvintes e a audiência. Você me promete perguntar de minuta depois? Que se eu falar de minuta agora, a gente vai levar mais tempo, né? Mas, assim, a gente viu de tudo, Érica. E uma coisa, você viu que o pessoal sempre pergunta, nossa, mas tem tanto comentário lá. Fala, gente, calma. Primeira coisa, vamos lá, respira. Né? Porque no tempo desse negócio aqui na mão, a gente fica muito angustiado para tudo. Sim. Né? Chega a angústia para dar resposta, angústia para dar satisfação, angústia para sair de herói nas coisas. Nosso papel não é ser herói, não é dar... A gente tem que encaminhar... O possível. Impossível, conduzir e ser realista. Exato. Né? O papo tem que ser reto. Né? Não dá para a gente sair muito do... Não dá para sair tergiversando, não. Mas, assim, não me preocupa... oposição bancária, isso aí, pelo contrário, eu acho saudável pra caramba. Tem que existir, Tem né? que existir, Sim. Tem que existir. E quanto melhor o nível para todo mundo. Sim. Né? É ruim quando é no baixo nível, quando é no ataque pessoal, quando é na calúnia, que a gente viu em alguns lugares, mas assim, não vamos dar repercussão nisso, né? Mas assim, o que me assustou de fato foi que muita parte do acordo, ela tratava de questões que continham contencioso, continham ações judiciais. E isso despertou um interesse muito grande de alguns segmentos que lidam com ações de bancários na justiça contra os bancos. E na reta final da campanha teve muita desinformação, sobretudo nos acordos de BB e Caixa, né? Teve. Muito parecer, muito Sherlock Holmes, assim. Então, não estou dizendo que a coisa é simples, que a coisa é fácil de resolver. Eu acho que todo mundo tem que falar assim. Mas o que chateia é essa questão da credibilidade. E isso a gente tem que bater, porque... É uma questão nossa, é uma questão dos bancários. Quando está se atacando a credibilidade do sindicato, não é o Rafael, a Fernanda, a Érica. Está atacando cada bancário e cada bancária lá que está fazendo o seu atendimento, caramba. E os banqueiros todos bem de olho nas nossas redes, né? Porque eles olham. Pois é. Assim, eu cheguei a ver protestos onde as pessoas foram cobrar a seriedade da comissão de negociação dos bancários, mas não falaram um A dos banqueiros que estavam fazendo toda essa troça durante a campanha inteira. Exato. Isso é o fim da picada, gente. Pelo amor de Deus, socorro. Entendeu? Que mundo que é esse? Enfim... Agora, questões de redes, só para não estar falando disso. Nossa, mas tem lá 100 comentários negativos na página. Falei, tá, vamos lá, vamos contrastar a página? Tinha 500, 600 curtidas. Vamos ficar falando desse jeito, então, agora? Já que é para falar de rede social, nós temos que ficar falando assim? Mas a rede é um elemento importante. Importantíssimo. Tem que estar ocupado e nós temos que estar lá no nosso espaço. Mas o que não dá é achar que 100, 150, 50, 30, 20 comentários refletem 400 mil pessoas. Sim. A gente não pode achar que, a hora que tiver, e eu não estou... Pessoal, participem. Para o bem ou para o mal, tem que participar. Só que a gente sabe, vamos lá ser real? Quem vai lá e coloca a informação ali, está insatisfeito, ou está fazendo alguma defesa, ou está querendo ser convencido, ou lutando muito para convencer para ir para um outro caminho. Né? Agora, a maioria mesmo, tanto é que a gente viu isso nas aprovações, São Paulo mesmo, passou com 70%, Brasília, a grande base, também passou com 70% de aprovação depois que a desinformação foi tirada da frente. Passou com mais de 2/3 de aprovação. E eu tenho a audácia de dizer que se o voto fosse obrigatório, eu passaria com mais de 80%. Foi 50% da categoria dos bancários da Caixa que participaram na segunda votação. Foram 30% na primeira. E foi bem dividido na primeira. Perdeu no Brasil inteiro por toda aquela semana de desinformação, minuto errado aqui, parecer dali. Mas quando houve uma participação melhor dos empregados, os empregados votaram sim. Que entenderam a conjuntura, entenderam os avanços, entenderam por que a gente estava orientando, confiaram no seu sindicato, nas suas entidades. Quando eu falo confiar, quer dizer que o pessoal quer carregar a gente no colo, que nós somos heróis? Não, pelo amor de Deus. Não é para ter essa arrogância, mas é só para saber o seguinte, que conjuntura que nós estamos, né? Eu não concordo, acho que a gente merece muito mais, mas eu entendo sim que o limite estava dado ali e que, para além disso, a gente colocaria muita coisa em risco, né? Então, os empregados têm essa noção. Agora, o que me fica dessa campanha inteira depois, Érica, é como é que a gente toca daqui para frente. Porque, assim,
Eu vejo a gente muito entrincheirado em dialogar com um segmento pequeno, mas envolvido e militante, que é muito positivo. Então, a 20% a 25% da categoria, metade para lá, metade para cá, está muito engajado na informação. Mas tem uma massa de mais de 2/3, mais de 70%, 75%, 80% das pessoas que acha que está tudo no ritmo da onda, vai seguir, se eu participar ou não, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Então, para que eu vou fazer parte disso se a coisa vai sair do jeito que é para sair? Pessoal, tem que participar, você não pode deixar ninguém decidir por você. É isso. Porque foi isso que aconteceu. Nesse meio, além da desinformação e tudo mais, o que aconteceu? Houve baixa participação e um nicho pequeno de pessoas decidiu o futuro de uma categoria inteira. E que poderia ter um desenrolar muito pior se a gente não tivesse construído ali as alternativas que a gente construiu após aquela semana de desinformação. Então, eu acho que esse relato, eu não sei se estou escapando muito aqui, Fê, mas eu acho que a credibilidade é o fator principal. E não estou falando isso para a gente se vando, nossa, bate aqui no peito e agradece a gente. Não. A credibilidade é nossa, é do nosso trabalho, da nossa história de luta, não é agora desse ano, dessa campanha. E nós temos que preservar isso para os próximos anos. Né? A nossa categoria está em risco, gente. Digitalização, inteligência artificial. Tem um monte de coisa vindo aí que vai querer botar a gente contra a parede. Nós precisamos estar unidos e juntos para fazer esse debate. Mas cada coisa no seu momento. Cheio, né? E você, Fernanda, como é que lidou com tudo isso? Bom, o Rafael estava falando e eu fiquei lembrando de todos os perfis falsos ali nas redes, de perfil realmente de escritório de advocacia, gente que não era bancária. Acho que, inclusive, te ouvindo, eu fiquei aqui pensando, a gente volta naquela máxima ali. A quem interessa? Quais os interesses por trás da nossa campanha, né? Quais os interesses de atacar os representantes dos trabalhadores da maior categoria organizada? E aí fiquei lembrando de tudo que aconteceu. Tinha acordo falso circulando. Então, redação falsa do Banco do Brasil. Então, redação falsa, e aí a gente recebia 2, 3, 4 redações diferentes. Isso começou a gerar um nível de desinformação que, inclusive, se a gente pegar bases aí onde o acordo, às vezes, não foi aprovado por poucos votos, ficou tudo muito dividido. O quanto essa desinformação realmente não funcionou do jeito que quem programou queria, né? Porque, se eu estou em dúvida, eu vou aprovar. Eu vou querer ter certeza do que eu estou votando. Então, a gente tentou da melhor forma atuar para esclarecer, mas o nível de desinformação e da rapidez hoje que isso acontece nas redes, nos grupos de funcionário. Então, qualquer funcionário tem 4, 5 grupos ali onde a informação está circulando. Então, você pegava acordo coletivo ali, acordo falso, redação falsa circulando, minuta. Então, as pessoas falavam, não sei o que, não estava na minuta. E estava na minuta. E aí, primeiro, o que é minuta, né? As pessoas entendem o que é a minuta? A minuta, eu falei ali no começo, é o documento que a gente... É o desejo, é o mundo dos sonhos, é o que a gente sai lá do Congresso e dos funcionários e entrega para o banco. Então, na minuta ali, a gente vai falar da cláusula daqui a pouco 17, mas o que a gente pedia é que ninguém fosse demitido sem justa causa, que é o que a gente quer. Você sabe que a cláusula 17 chegou até pra gente. Teve gente que votou contra, dizendo assim, se esse negócio está passando no bebê, daqui a pouco vem para a caixa também. Pois é. E aí, não tinha isso. Gente, na redação estava lá, não aceito demissão sem justa causa. O que a gente avançou foi nesse texto. Igual... Se eu pegar o valor do salário que a gente pede, a gente não consegue também atingir o valor que a gente coloca na minuta. Mas, então, eu não quero mais nada. Só aceito se for aquilo, só assino se for aquilo. É uma negociação. Então, você entra você fica ali numa briga. Então, teve minuta, teve desinformação em relação à minuta. Então, uma hora, a minuta, as pessoas sabiam o que era. Daqui a pouco, o dirigente sindical vai ganhar não sei quanto porque está aqui na minuta. Vai pontuar mais na carreira de mérito. Realmente, tem uma cláusula lá na minuta que foi aprovada no Congresso dos Funcionários, depois de quase dividido, foi aprovado, mas não está no nosso acordo. Então, não tem essa progressão para dirigente sindical. Não dá para, na desinformação, a minuta cada hora ser usada de uma forma. E aí eu posso falar para vocês que a gente está aqui, a gente é dirigente sindical, mas também é funcionário do banco. Então, eu sou uma funcionária do Banco do Brasil, igual todos os outros meus colegas.
Sendo xingada na internet. Sendo xingada. E aí, assim, com o salário, com todos os direitos e tantos deveres que a gente tem aqui como dirigente sindical, porque a vida do lado aqui não é fácil, porque a gente está aqui para representar todos os colegas. Não é um trabalho fácil. Enfim, e aí também a pessoa pode ter a opinião dela que ela quiser, né? Ela pode nos acompanhar, mas pode também achar que é um absurdo. Mas eu sou uma funcionária ali do Banco do Brasil. E aí, quando meu colega ele não está atacando o sindicato, ele não está atacando a Contraf. Quando ele passa a atacar a Fernanda, ele tem que entender o que está acontecendo aqui. Então, recebi, assim, muitos colegas vieram conversar comigo no privado, e aí, de forma educada, fui tentando, naquela correria, explicar, conversar. O que não dá, gente, é para aceitar ataque, aí, que foram poucos no privado, mas nas redes a gente é muito atacado, né? E pra criar esse clima de que está tudo errado, né? É isso que eles querem criar com isso. É uma desconstrução. Então, é uma desconstrução do dirigente, é uma desconstrução dos sindicatos, das confederações, dos representantes mesmo dos trabalhadores. Então, disputa de classe dá um trabalho. Ninguém falou que ia ser fácil. Falaram que ia ser tão difícil? Talvez tenham falado que ia ser tão difícil também. E a gente topou o desafio. Então, ninguém está aqui chorando, porque... Não, gente, faz parte. Acho que a gente tem que saber lidar da melhor forma. O que a gente pede para os colegas é que conversem, né? Não adianta partir para ataque, para xingar. Não vai resolver nada assim. O que a gente tem é que dialogar e tentar junto construir. Que bom que tem tanta gente mobilizada. Que essas pessoas venham, participem, ajudem a construir uma campanha forte. Ajudem a pensar nessa minuta. O que tem que entrar? O que a gente tem que focar numa próxima campanha. Então, que essas pessoas não apareçam agora se mobilizando só para falar que está tudo uma porcaria. Que a gente participe ativamente de todo o processo de construção. Que a gente, inclusive, se disponha quando o banco vai fazer uma reestruturação. Vamos para cima, a gente não tem que esperar a campanha para isso. E que os colegas entendam o seu papel também. Mas eu não posso porque eu vou ser perseguido. O sindicato tem que fazer. Gente, ou os trabalhadores fazem ou ninguém faz. Nós somos os representantes. Se eu estou lá sozinha, eu não represento ninguém. A gente tem que ter os bancários junto com a gente para representar. Então, não foi fácil essa questão dos ataques. Acho que nos perfis, quando a gente vai nos comentários abertos, as pessoas são muito mais corajosas. Acho que isso é uma lógica da internet, né? Quando a pessoa conversa pessoalmente com você, é uma coisa. Se for no perfil, é um monte de ataque. E é isso. Se você entra, você vai ver que perfil que foi criado ontem, todos os perfis fechados, perfil com 1 seguidor, com 2 seguidores, perfil que foi feito para atacar. Foi direcionado para atacar os nossos sindicatos, a Contraf também. E muitas vezes conseguiram alcançar esse papel. Que bom que os sindicatos têm os bancários têm essa confiança e nos procuram e nos escutam também. Então, acho que por isso que o resultado das assembleias reflete essa aprovação no final, porque é uma fonte confiável. Isso. Ou aquele pessoinha ali com uma foto de um cachorro, quem que é essa pessoa? Ser confiável não quer dizer que eu amei o que está escrito, mas é que eu confio, é diferente. A informação é essa, achei um horror, mas mas entendo. Mas é a informação verdadeira. Informação para valer é no site, nas redes do sindicato, da Contraf e dos sindicatos Brasil afora. E assim, é importante dizer para as pessoas que a gente lê tudo, e responde o que deve ser respondido e tudo mais. Só que assim, né, eu queria cometer uma pequena indiscrição junto à audiência, que nem tudo são xingamentos. Não sei, é que assim, essa só eu sei, né? Ele já tá rindo, que ele já sabe até o que eu vou falar. No meio da campanha, um dos vídeos dele lá, ele contando a dureza da negociação. Aí chega uma DM assim, esse Rafael é um gato. Eu ri alto aqui, ó. Tem xingamentos, mas também tem elogios. E dizer para essa bancária que sim, nós lemos e encaminhamos o devido elogio. E as críticas também são respondidas e as dúvidas também. A cara dele, gente. Pô, alegre, isso é um elogio. Sim, vamos lá, alguma coisa. Não, mas a gente brinca com essas coisas, mas assim... o que a gente está falando da massa silenciosa é isso, né, Eriquinha? A gente fica muito nichado em discutir. Foram 50, 30 pessoas, assim, tinham 200 comentários lá, mas eram 4 pessoas falando a mesma coisa. As mesmas pessoas. Tô menosprezando os comentários? Não, porque tinha gente lá que estava revoltada de verdade e você percebia que era um ser humano.
E eu não quero misturar esse ser humano que estava fazendo uma crítica, puto ou não, com alguém fazendo um movimento político contrário com interesse. Sim. Tá? Só para não misturar as coisas. Mas era nítido isso, né? Que tinha... A maioria do que estava ali estava querendo construir narrativa de que era tudo uma tragédia. Por isso que estavam esses posts um atrás do outro. Mas valorizar muito quem criticou, porque criticou individualmente sem fazer nenhum alinhamento. Isso aí, o espaço está sempre aberto lá, né, Érica? Para elogio e para crítica. Sim. Agora sim, eu tenho questões específicas para a Fernanda e para o Rafa. Vamos começar com a Fernanda. Muitas dúvidas entre os trabalhadores do BB foi a proposta do desligamento motivado, que você deu uma pincelada, mas é bom dar uma aprofundada. A querida cláusula 17 explica, por favor, os detalhes dessa cláusula para o pessoal. E eu também já emendando. Você já falou bastante da gratificação dos caixas, então está respondido, mas seria legal você falar da previdência e saúde dos incorporados. Tá. Já fala desses avanços que a gente aqui já elimina 2 e depois eu passo específica para o Rafa. Anotar. Bom, se eu esquecer, você me lembra aqui, mas vamos lá. A cláusula 17, eu até brinco que tem uma outra cláusula agora que é 17, né? Que é uma outra cláusula qualquer, mas não importa mais, que a cláusula 17 ficou com esse nome. Sobre Bendito, a cláusula. maldito número 17 também. Sobre a cláusula, gente, como eu falei ali na minuta de reivindicações, a gente tem ali que só aceita a demissão se for em caso de justa causa. É o pedido na minuta. E aí, o que acontece? A gente tem, inclusive, vídeos, podcasts, e aí tem advogados. É importante que a gente assista, tem na Contraf, tem aqui do sindicato, falando sobre a decisão do STF, que fala aí sobre a decisão de empregado concursado em empresa pública, sobre a decisão imotivada, a necessidade de uma motivação na demissão. E o que é colocado ali pelo STF na decisão é que não é necessário um processo administrativo. Então, tem que ter uma motivação? Tem que ter, mas qual é essa motivação? Não fala qual é essa motivação. Então, de repente, eu resolvi fechar, não vai ter mais agência do Banco do Brasil numa cidade, pegar uma cidade aqui, minha cidade lá, em Osasco. Não quero mais. Eu não nasci, mas morei lá, tomei posse em Osasco. E não é bradesquiana. Foi bancária do Bradesco. Você foi bancária do Bradesco? Aham. Prazer, eu fui do Santander. Então, tamo Você junto. foi de Santander? Sim, senhora. Verdade. E do bebê também, durante um breve tempo. Ó, Eu fui só do Bradesco. eu fui Sigo menor sendo. aprendiz na Caixa e fui bancária do Bradesco. Já rodaram bem. Você viu? Experiência. Mas falando ali, para pegar aqui da nossa base, não quero mais ter agência nenhuma do Banco do Brasil em Osasco. O bancário de Osasco, ou ele vai ser atendido ali em Carapicuíba ou em São Paulo. E aí, todo mundo aqui que era de Osasco, eu vou demitir, porque não tem onde eu colocar esse pessoal, não. É lógico que aí a gente está falando num mundo hipotético, né? Mas, olha, a pessoa não cumpriu meta, então eu vou demitir, porque não cumpriu meta. Eu não preciso, e aí, isso pensando a questão da meta, uma outra questão de a gente pensar em segmentos, que é muito mais, aí é muito real, se você pensar, não quero mais ter o corpo de advogados como bancário. Então, eu vou cortar toda a júri aqui do Banco do Brasil e vou contratar uma empresa para prestar esses serviços, arquitetos, engenheiros do Banco do Brasil. Olha, não quero mais arquiteto e engenheiro. Quando eu precisar disso aqui, eu vou contratar uma empresa que faça. E esses funcionários eu vou demitir. Não quero aproveitar em outro lugar, quero demitir. É uma motivação. O STF não entra no que é essa motivação. Não quero... Bancário vai ser só bancário. Então, arquiteto não quero mais aqui, não. Então, não existe uma garantia de que esses colegas vão ter uma manutenção se você pegar ali na letra fria, né, da decisão do STF. E aí, a partir disso, que a gente colocou em mesa para o banco é que seria importante que a gente saísse com uma cláusula de proteção a esses funcionários. O que a gente pediu foi que a cláusula fosse dentro do que tem no BNDES já hoje. Então, ninguém está legalizando a demissão do funcionário. Na verdade, o STF já autorizou essa demissão. O que a gente está aqui defendendo o trabalhador, do lado de cá, é tentando criar uma redação para proteger contra essa demissão. E aí, enfim, né? As pessoas gravaram vídeos atacando a cláusula, falaram que o banco que era o banco já preparando para demitir. E aí eu falo para vocês, sim, fomos nós que colocamos na mesa. O que a gente colocou na mesa? A gente quer uma cláusula
que garanta que as pessoas não possam ser demitidas, que é o que está na minuta, somente em caso de justa causa. E aí o que a gente conseguiu avançar foi para essa redação que falava: se for uma demissão, então vai ser necessário um processo administrativo, vai passar por uma banca para decidir isso. Então, não é meu gerente olhar para mim e não gostar de mim, ele me demitiu. Você tem que ir para uma escala ali superior, um grupo de pessoas que vai debater, inclusive com participação de funcionários também nesse processo decisório. E aí foi isso. Começou a surgir, as pessoas entendiam que a redação não dava essa garantia do que a gente propôs e tentou construir para garantir, então, que ela enfraquecia esse direito das pessoas. E, a partir disso, vendo todos os ataques, o que a gente decidiu? Então, vamos separar essa cláusula. Se os bancários estão criticando o acordo, estão falando que vão rejeitar e que essa cláusula não tem como ser aprovada, a gente conversou com o banco, falou: Banco do Brasil, tem como a gente votar só essa cláusula em separado? E o banco aceitou. O banco falou: olha, é uma reivindicação de vocês, por nós, tudo bem. Votamos em separado. A gente viu que muitas bases... Teve base que aprovou a cláusula e rejeitou o acordo. Teve cláusula que rejeitou a cláusula, aprovou o acordo. Outras aprovaram os dois, rejeitaram os dois. E aí, o que acontece? Diferente do acordo, onde, quando a gente vai pegar o total de funcionários do Banco do Brasil nas bases aprovadas, a gente tem ali bem mais de 50% de aprovação, na cláusula não chegou a 50% de aprovação. E aí, por isso que a cláusula ela não foi incluída no acordo. A ideia, a princípio, é que fosse um anexo. Ainda não foi assinado, porque como a maioria dos bancários não aprovou, a cláusula está ali, não foi efetivada, e a gente pode pensar, inclusive, em mais para frente melhorar isso, tentar levar para votação novamente, mas para deixar claro que a cláusula não entrou no acordo de trabalho do Banco do Brasil. Mas a cláusula foi o grande foco aí de fake news mesmo. Vocês viram aí escritórios de advogado criticando, falando, e é bom deixar claro que a gente tem um corpo jurídico também que nos acompanha, inclusive a doutora Renata, que fez junto ao Banco do Brasil essa intermediação para aprovar a redação da cláusula, é a advogada que nos acompanha durante todo esse processo dos caixas, é uma pessoa de nossa confiança. Então, é isso, a cláusula não está dentro do acordo, porque foi rejeitada por mais de 50% das bases, mas a ideia era uma proteção realmente ao funcionalismo, que a gente possa ter mais tempo e debater isso com mais tranquilidade, porque acho que é importante, e eu falei e vou repetir aqui, quem é do Banco do Brasil sabe o ataque que a gente sofre no dia a dia, o ataque constante que a gente, em outros períodos, aí passou com ameaças dentro do banco. Então, a gente até pensava nesse futuro, né? Para que, se a gente tiver de novo uma gestão como a gente já passou, proteger ao máximo o emprego, que é a nossa função aqui como sindicalista. E aí, sobre os incorporados, que aqui em São Paulo é sempre importantíssimo falar. A gente tem os colegas incorporados do Banco Nossa Caixa e que estão há anos e anos pedindo para ter o mesmo direito de quem é do Banco do Brasil, né? Que é ter acesso à Previdência e à Saúde, então a Previ e a Previ e a CACI. E é um processo que se arrasta há muitos anos, então os colegas, a gente realmente pressionou muito para que isso viesse nessa campanha, para que viesse uma solução. E o banco não tem ainda uma proposta pronta para apresentar, mas o acordo prevê que até a metade aí do ano que vem vai ser apresentada uma proposta de solução para esses colegas. E aí, para ir para aprovação, para que esses colegas avaliem, o que a gente pede é que eles tenham os mesmos direitos. É isso, né? Que possam ingressar na CACI, que possam ingressar na Previ, assim como outros colegas que muitas vezes ingressaram no banco depois e têm esse direito e eles não. É isso. Certo. Bora lá. Muito bem, obrigada, Fê. Agora, Rafa, falando de questões específicas do acordo de vocês, você já falou bastante dessa coisa da FUNCEF, do GT do Saúde Caixa e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o grupo de trabalho do pessoal dos caixas e tesoureiros, que, segundo o desfecho da campanha, vocês tinham que voltar a falar sobre isso em até 50 dias. Já tem algum avanço sobre isso? Já tem algum indício de
de conversa? Vai dar bom? Sim, assim... Se quiser falar um pouco mais de FUNCEF e Não, também acho que fica o à vontade. ponto... Acho que a FUNCEF, o pessoal falou tanto esse ano que a gente queria ocupar esse espaço com a pauta do momento, além do Saúde Caixa, que nós vamos ter que mergulhar de cabeça aí. Já está mergulhado, né? Mas assim, a gente precisa mostrar para as pessoas, porque, né, informação, cada um está dando um viés nisso. Mas eu queria resgatar da onde a Fernanda estava tocando aqui no assunto da... E, gente, sem menosprezar nenhum segmento, sem nenhum ataque, mas as coisas acontecerem, a gente precisa relatar. Né? Todas essas questões de negociações que a gente faz, elas implicam em impactos que evitam ações judiciais e conquistam de novos direitos. Então, há muito interesse. Né? Há muito interesse por trás disso aí. E, enfim, Érica, eu acho que a gente não... A Fernanda falou aqui sobre a questão da cláusula 17, isso até chegou a impactar na Caixa, que nem foi discutido. Né? Então, assim, o que aconteceu quando chegou a questão na Caixa, onde teve o problema? A gente teve uma nova figura esse ano que foi querer discutir a aprovação de proposta com uma minuta na mão. E que, vou dizer para vocês aqui, gente, sem medo de errar, é um grande erro a gente querer sair às 8... por exemplo, vamos falar da segunda Assembleia, que foi a que a gente conseguiu conduzir de forma adequada, né, só resolvendo os erros da primeira semana e tudo mais. Sim. A gente saiu da negociação, que começou às 2h da tarde na terça, que acabou às 8, 9 horas da manhã na quarta-feira, com uma assembleia marcada para quarta tarde. Você imagina o seguinte, eu resolvi toda essa minuta, todo o acordo, todas as propostas, aí eu saio às 9 horas da manhã do negócio, fechamos matéria para falar para as pessoas como é que foi a negociação, aí eu tenho que ter a minuta pronta às 2 horas da tarde para divulgar para as pessoas... Gente, porque assim, a mesma pessoa que está lá negociando é a mesma que libera a matéria, é a mesma que revisa as cláusulas com o advogado. Não tem Joga nas 11, né? Você que gosta de futebol. Você não dormiu? Vai revisar a minuta assim. E inclusive, nessas madrugadas aí foram bem duras. Até aproveitar que a minha esposa está mandando mensagem aqui. Janaína, estamos aqui conversando. Um beijo para você, viu, querida? Já que você está querendo saber como é que estão as coisas. Depois você consulta no vídeo que você foi citada. Mas... O que pegou, assim... Inclusive, vamos ser direto e reto, que a gente está falando que é papo reto aqui a coisa mesmo. Eu acho que foi um erro trazer a minuta para dentro do debate antes da Assembleia. Não porque transparência... Pelo amor de Deus, gente. Nós somos o representante eleito. Se a gente não for transparente e claro com vocês, sabe o que acontece? Na próxima ninguém vota na gente, ninguém é eleito. Isso não é que é bom ou ruim para nós. Nós dois aqui, nós somos funcionário público. Sim. A gente volta para o banco. Não tem problema nenhum. Vamos ter um trabalho de segunda a sexta, não vai ter que ficar fora de casa 10, 15 dias durante o mês. Não é esse o ponto. De novo, credibilidade. Tem que ter credibilidade no processo negocial, isso tem que ser valorizado. Né? Então, assim, eu acho que a questão do que é negociado, o velho fio do bigode, né, Érica? Tem que ter a valorização disso. Mas aquilo que a gente negociou, que acabou no sábado à noite, a primeira rodada, que a gente veio para uma assembleia, se eu não me engano, vou tentar Começou sexta, 10 da manhã no hotel, aí a gente teve que sair correndo porque não tinha mais. Domingo, a 1h da manhã, nós saímos dos sindicatos bancários. De sexta às 7 da manhã até domingo. Foi um belo dia aquele lá, que a gente dormiu, inclusive, no sofá aqui, uma meia horinha. Porque a negociação terminou aqui. Sim. No sindicato. Tem fotos nossas dormindo no sofá. Tem. Então, aquele dia foi bastante pesado, mas assim, a gente teve 3 dias entre o fim da negociação e a votação. E a gente teve a ousadia e a audácia de tentar construir a redação da minuta para fazer ultra, hiper, mega, blaster transparente. Mas também ninguém contava com esse monte de minuta fake. Ninguém contava com nada disso. E assim, o que nos chamou a atenção é que havia questões que foram negociadas claramente que na hora de traduzir isso em redação não foram daquela forma. E vou ser bem sincero assim, que bom que foi rejeitado a primeira semana, porque se tivesse sido aprovado, a gente teria um trabalho danado, porque a Caixa não iria voltar atrás naqueles caputes que estavam determinando as questões de Caixa Tesoureiro, e provavelmente, Érica e Fê, a gente teria que anular aquele acordo e refazer. Sim. Então, assim, do jeito que as coisas foram, elas foram do jeito que elas tinham que ser. Não gostamos, acho que foi indevido, acho que houve uma interferência absurda externa, mas, infelizmente, as coisas ocorreram da forma que ocorreram, mas o final foi muito satisfatório, porque, assim, com aquele aprendizado da primeira semana, a gente levou outros 7 dias, depois de finalizada a negociação da segunda semana, onde a gente retirou toda a pauta das 500 nomeações de novos caixas e tesoureiros e fim
da função minuto. E vamos lá, o que a Caixa queria? A Caixa quer limpar passivo. E a gente quer nomear novas pessoas nessa função na contramão do mercado. A função de Caixa Tesoureiro, com o avanço da tecnologia, da digitalização, da biometria, do IA, está em ameaça. E para nós é importante valorizar novas nomeações em funções de 6 horas. Por isso que tem esse debate importante do Banco do Brasil também, que está tentando trabalhar com assistente em vez de Caixa Tesoureiro, enfim. Para nós é fundamental valorizar a questão de nomeação de 6 horas. Mas, e vamos ser honestos aqui, é razoável o banco querer falar para você o seguinte, Érica, ó, eu concordo com 500 nomeações, desde que essas 500 nomeações não me gerem um novo passivo. Ok. O problema é que quando você faz essa conversa, a redação não dizia que era só para essas 500 novas nomeações. Ela dava a entender que ela tentaria atingir o outro grupo de funcionários antigos que já eram nomeados anteriormente. E aí deu confusão. Aí azedou, entendeu? E para não prejudicar todos os 87 mil empregados, a solução encontrada depois de horas e horas e horas de debate, puxa daqui, traz para cá, empurra para lá. Assim, gente, não vai chegar a nenhuma conclusão? Tira esse negócio daí, vamos votar, porque a proposta é boa, contém uma série de avanços, a gente não pode macular todo um processo negocial por conta agora de divergência na hora de redigir aqui o texto. Novamente, um segmento. Um segmento. Dois, e assim, no caso. Né? Sim. Um segmento ultra valoroso de pessoas que foram as mais expostas durante a pandemia, já que a gente, né? Sim, a Caixa sim. adora falar, não, o banco, não sei o quê. O pessoal estava na linha de frente do negócio ali. Exato. E aí você não vê essa delicadeza nesse tratamento das coisas, né? Então, vamos tirar isso do pacote e vamos resolver a parte. E digo mais, falou em 50 dias, a gente está aqui fazendo algumas conversas. Pessoal, as conversas já estão acontecendo, a CE, a Comissão dos Empregados, os sindicatos, federações estão fazendo algumas reuniões. BH mesmo fez esses dias, falei com a Eliana Brasil, que é a representante lá, eles fizeram um debate legal semana passada. São Paulo já está programando aqui para os próximos dias fazer também. Então, assim, não podemos ter pressa para não queimar a etapa. Calma, serenidade, nós temos que fazer esse debate altivo e valorizando aquilo que nós temos. Se a gente quiser apressar as coisas, nós vamos sair prejudicado. Então, eu entendo, Érica, que não vejo como a coisa vai sair dessa questão do resolva meu passivo, que eu resolvo suas nomeações. Então, acho que a gente vai ter que fazer uma costura e não há nada melhor do que ouvir os empregados. Banho de democracia nessas horas é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, nós vamos orientar aí via C nos próximos dias que os sindicatos ouçam, chamem plenárias regionais, plenárias gerais, para que a gente prepare não um novo arcabouço de demandas, porque isso já foi feito. Gente, a minuta, a Conecef, todo o processo negocial já foi tomado. O que a gente quer é buscar as alternativas dentro do que a gente foi apresentado durante a campanha, de como nós solucionamos isso, ou se a gente apresenta uma terceira possibilidade aqui de alternativa. Mas cada coisa no seu tempo, Eriquinha. Então, ter calma, conversar bastante. Vamos ter calma nós. Que vai dar bom. É. Muito bem, estamos acabando. Queria comentar aqui com vocês dois essa questão das metas abusivas e a saúde física e mental dos bancários. Que isso é um problema que assola não só banco privado, mas, obviamente, também os trabalhadores de banco público, já que todo mundo é bancário, está todo mundo sujeito às pressões e tudo mais. Como é que foi a discussão desses temas nas mesas? Teve avanço? Porque, assim, é importante resgatar para as pessoas... A gente estava falando de construção de processo, né? Esse ano teve um avanço super importante, que pela primeira vez os bancos toparam mudar o nome da cláusula, né? Que a cláusula geral da mesa da FENABAN chamava Programa de Prevenção de Conflitos no Ambiente de Trabalho. E a gente sempre chamou de combate ao assédio moral. Sim. E assim, antigamente, eles negavam a existência do problema dentro dos bancos. Depois, no primeiro momento, toparam fazer uma cláusula, porém não admitiam usar essas terminologias. E agora, esse ano, a cláusula mudou de nome. Combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Então, para os 433 mil bancários abrangidos pela CCT, negociada pela Contraf, é um avanço. Teve que acontecer tudo o que aconteceu para chegar nisso. Exato. Mas, enfim, chegamos nisso. Exato. E aí, assim, teve algum avanço para além desse que atinge todos os bancários? Teve alguma coisa específica no BB e na Caixa sobre essa pauta? Essa questão de assédio, de saúde mental e... O BB, eu falei um pouquinho aqui, mas o Banco do Brasil abriu alguns números de atendimentos que o banco está fazendo para colegas que adoecem. Então, o banco parte da premissa que sim, que o trabalho adoece, e está proporcionando que esses colegas tenham atendimento, acompanhamento psicológico. O que eles mostraram para a gente aqui, aí com quase 2 anos, aí 18 meses aí de
de trabalho começa agora a reduzir o número de colegas afastados em função de saúde mental. Então, não é que parou de aumentar, parou de aumentar agora, né? Eles estavam tratando com um aumento, uma curva de aumento, e agora parou de aumentar. Então, não chegou a reduzir, só parou de aumentar. Acho que tem que andar em relação a isso, mas precisa andar também em relação ao que adoece, que é a cobrança no dia a dia de trabalho. E vou falar para vocês que no Banco do Brasil a cobrança continua muito alta. E, principalmente, a gente falando do varejo, que os colegas esperavam uma mudança em relação a essas cobranças. O que a gente sai dessa campanha é com algumas sinalizações do programa Conexão de mudança para metas que vão ser tratadas de uma forma mais coletiva, né, do que apenas individual, mas é uma mesa que vai continuar permanente. O banco está estudando, tem algumas questões para apresentar que ainda não estavam fechadas para a campanha, então ainda não está satisfatório. A gente sabe que continua essa cobrança, é um problema, acho que até o mais grave dentro do Banco do Brasil hoje. Então, tem muito que melhorar ainda. Sai com algumas sinalizações de mudanças no Conexão, mas nada que resolva ainda, tá? Na Caixa, a gente está tentando fazer uma coisa diferente. Esse foi um grande tema de debate. Para mim, pessoalmente, é muito caro, Érica, porque eu trabalhei em agência pequena, agência grande, de centro, de periferia, fui gerente de conta. Então, gosto do debate e quero falar sobre isso aí, porque financeiro tem gente que vai achar ruim, vai achar que a gente ganha menos do que merece, vai ter gente que acha que a gente é privilegiado, vai ter gente que vai ser realista e vai dizer dentro do cenário nacional a gente ganha muito acima da média, então a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem, não achando que é demais, nunca, sempre brigando para evoluir. Exato. Mas se tem uma coisa que é unânime, é a questão que as condições que estão postas hoje, elas adoecem. Ponto. Para começar, a gente tem que dizer que assim, um quarto dos trabalhadores brasileiros afastados por doença psicossomática ou qualquer coisa que tenha com associação psicológica são bancários. Um quarto, a cada 4 trabalhadores afastados hoje no Brasil são bancários por doença psicossomática. Então, isso é óbvio que denota que é uma coisa específica da categoria. Sim. Da mesma forma, na Caixa, você hoje tem um quadro onde mais de 75% dos afastamentos no banco hoje são doença psicossomática. Não é mais Ler-Dort, não é mais nenhum outro nenhuma questão osteomuscular, é doença psicossomática. Então, isso está nitidamente associado ao nível de cobrança de produtividade, porque assim, Érica, o dia a dia do empregado, e eu acho que do BB não é diferente, e nem do Bradesco, e nem do Itaú, e nem do Santander, e nem de nenhum outro lugar, inclusive fora dos bancos. Né? A gente está agora em campanha municipal, então se discute muito a cidade e tal, não sei o quê. Nós estamos vendo subir apartamento de 15 metros quadrados, 18 metros quadrados, assim, jornadas que vão das 8 da manhã às 18 horas, que não tem mais do que meia hora de intervalo, que são jornadas de 7 dias com revezamento uma vez a cada 15. Ou seja, está tendo uma saturação e uma exploração num nível absurdo dos trabalhadores e trabalhadoras, que não tem, ela vai chegar num limite que vai acontecer alguma coisa. Eu não sou aqui Messias ou profeta do futuro, por favor, eu não sou Messias, teve gente que falou isso aí que não é bom associar. Mas assim, ninguém é profeta do apocalipse aqui para falar as coisas, mas não dá para achar que as coisas estão caminhando num ritmo que só vai melhorar. Gente, vai precisar ter uma pausa nisso, vai precisar ter um repensamento de como é que as coisas funcionam. Hoje você acorda afobado, vai trabalhar acelerado, a mulherada nem consegue mais tomar um banho, vai todo mundo de cabelo preso de manhã, os homens vai tudo desarrumado. Assim, chega lá esbaforido no trabalho, já toma uma paulada logo de manhã, às 9 horas da manhã, de cobrança do que vai ter que ser o seu dia. Aí até se recuperar disso, já são 10, 11 horas da manhã, você já teve que atender gente reclamando, porque o primeiro cara que vai na agência não é aquele que vai fazer uma aplicação de R$1 milhão, é aquele que já está dormindo desde a noite anterior, tentando resolver um problema na internet, não conseguiu e foi na agência, né? Então, assim, aí dá meio-dia, você não consegue sair para almoçar, porque alguém faltou porque está adoecido nesse cenário horroroso, ou está de férias e a equipe é reduzida, então você não pode sair do seu ambiente. Às 2 horas da tarde te cobram por que você não fez nada até agora. Às 4 horas da tarde tem lá 2 agências em 30 que bateram a meta, e aí eles são um case de sucesso e te mostram por que as 2 conseguiram e você não, Érica, sou incompetente. E aí, às 5 horas da tarde, depois de tudo isso que você já chorou no banheiro 3 vezes, aí vem uma live para falar de saúde mental. Aí você vê aquilo lá com a mão na cabeça, incrédulo,
Você fala assim, agora eu vou embora para casa. Pega um trânsito de 2 horas para chegar na sua casa, desesperado, toma um banho, dorme, porque o dia seguinte começa e vai ser tudo igual. Isso é uma máquina de moer gente. Isso não dá futuro. Alguém vai ter que entender isso. E que é contraprodutivo, gente, pelo amor de Deus. As próprias empresas, os próprios bancos têm que entender isso. Eles estão moendo aquele patrimônio que é o maior valor da empresa ou do banco, que é o funcionário. Se ele não estiver ali feliz, contribuindo de forma a construir, não adianta você querer entubar as coisas no funcionário para que ele entube nos clientes, que isso não vai levar para lugar nenhum. As fintechs hoje estão com 315 milhões de contas. Somadas entre Mercado Pago, Nubank, C6, Inter, tudo mais, são 315 milhões para mais. Isso não estão nem todas. Os grandes bancos, e a Caixa especificamente, ela deixou de ser o banco da classe C, D e E. Nós precisamos retomar isso. A razão de ser da Caixa e dos bancos que estão aí na rua é atender a população que precisa. E óbvio, gente, é banco. Ninguém está falando aqui que é entidade filantrópica. É óbvio que o negócio vai ter que dar lucro, vai buscar remuneração maior em quem tem mais rentabilidade, tudo isso. Mas, inclusive, a gente negociou para ter um GT que vai discutir o futuro do banco, na gestão, no mercado, porque eu acho que a gente tem que ocupar mercado. As maquininhas, o Pix, vieram para destruir muito do que a nossa categoria tem a oferecer de como é que a gente se faz valorizado no mercado, por que a gente é necessário. E eu acho que a gente tem que se redescobrir enquanto bancário, enquanto sindicato e enquanto esses bancos mesmo precisam entender que se não derem um passo no sentido de oferecer uma taxa de juros menor, um atendimento de qualidade, um atendimento de aplicativos que vá de encontro ao interesse do banco do cliente, as pessoas vão migrar para qualquer serviço. Veja aí as bets, veja aí as fintechs, as cooperativas. Isso não é atacando ninguém, cada um tem o seu viés ali, positivo ou não, gente. Mas a gente vive num sistema que a gente precisa, especialmente Caixa e BB, dar o recado do porquê, qual que é a contrapartida desses bancos com a sociedade. Tem que ter empréstimo barato, tem que ter habitação, tem que ter infraestrutura, tem que ter saneamento básico, apoio a governos e prefeituras, mas tem que atender o povo que precisa, pelo amor de Deus. A gente não pode ficar nichado em classe A e B porque acha que é mais rentável e abandonar uma massa de milhões de pessoas na rua para só pagar o benefício dela e achar que isso é atender gente. Atender gente é oferecer solução de crédito e investimento, é para isso que a gente está aqui. Acho que é isso que a gente tem que discutir e na Caixa vai estar posto isso também. Hablou. Bom, agora para a gente finalizar mesmo de fato essa questão dos ACTs de BB e Caixa, a pauta da inclusão também foi uma coisa que teve muito destaque nas negociações desse ano, tanto na mesa geral quanto nas específicas. Rafa já falou bastante coisa, né, dos avanços do ACT da Caixa. E aí, Fernanda? Quais foram os diálogos com o BB? O que vocês avançaram? Na verdade, eu tenho que destacar que o Banco do Brasil, diante dos outros bancos, aí vem nessa nova gestão focando muito nisso, inclusive sofrendo críticas, porque está focando muito nisso, nessa questão da diversidade em geral. Então, o banco já tinha um compromisso assumido junto à ONU aí já há mais de um ano de 30% de mulheres em cargos de gestão, de 30% de pessoas não brancas em cargos de gestão. Então, já vem sendo feito um trabalho no banco para chegar nesses números, né? A gente sabe que é o que acontece na categoria, que muitas vezes não se reflete ali no topo ali da pirâmide, o mesmo número de mulheres que tem na base. Então, a gente ainda tem essa diferença, apesar de ter uma presidência mulher pela primeira vez na história, a gente não tem esse mesmo reflexo nos demais cargos. Então, tem esse compromisso do banco de que as pessoas consigam ascensão. Inclusive, o concurso, que a gente gostaria muito de ter durante a campanha saído com esse compromisso do concurso, mas o compromisso que existe é que o concurso está em preparação, em estudo, e o que o banco afirmou para a gente em mesa é que esse concurso ainda não está pronto, porque a ideia do Banco do Brasil é contemplar todos os públicos. Então, a gente entregou um documento para o banco em mesa falando de outros concursos que têm cotas para pessoas trans e mostrando esses casos aí de sucesso em outros concursos. Pensando nas mulheres que, por algum motivo, não foram aprovadas no concurso do Banco do Brasil, e o banco contratou uma consultoria para averiguar o porquê disso. Então, a gente sabe... 85%, né? Foi uma aprovação de 15% de mulheres só. Então, 85% é de homens. E
E aí, por que aconteceu isso? A gente sabe que muitas mulheres já não foram fazer a prova, porque tem uma estrutura toda que impede essas mulheres, inclusive, de chegarem a fazer a prova. Mas o que impediu ali? Foi a área de tecnologia, que as mulheres não têm incentivo, que a gente, por exemplo, na Minuta, acho que Giovanni e Geneiva devem ter falado disso, Na né? mesa geral teve avanço Que nesse teve aspecto. um avanço nessa área. E aí o Banco do Brasil está com isso, está com incentivo a mulheres nessas áreas internamente. Então, uma série de coisas que até não vieram na campanha, mas porque já estavam sendo desenvolvidas. A questão dos pais com filhos PCDs. O banco já tinha incluído na norma interna a redução de jornada para pais com filhos PCDs. E aí, por que a gente colocou como uma conquista e incluiu no acordo coletivo? Porque se muda a gestão do Banco do Brasil e amanhã, nessa nova gestão, decide mudar um acordo, uma norma, a IN, a nossa instrução normativa, eles mudam. Agora, para mexer no acordo coletivo é muito mais difícil. Então, a importância disso, da gente ter colocado essa cláusula dentro do acordo coletivo, para que esses pais que têm filhos que precisam ali de terapias, de acompanhamento diário, para que consigam ter uma evolução para que esses pais possam acompanhar. Então, ficou garantido isso também. E acho isso. Principalmente, acho importante que o concurso passe por esse avanço e essas ações todas. Então, o banco vem escutando as pessoas, escutando os diversos grupos dentro da empresa e pensando nessa progressão. Isso tudo fruto, lógico, de acordo de negociação nossa. A gente tem 24 anos de mesa de igualdade de oportunidade. E a gente vem, durante todo esse período, debatendo com o banco e, finalmente, avançando. Então, vejo no Banco do Brasil, realmente, hoje, a gestão mais preocupada em diversidade, infelizmente, ouvindo até críticas por isso. Mas faz parte, né, gente? Respondida, Rafa, lá naquele momento anterior? Sim, sim. Não abusar do horário, né? Muito bem, encerramos aqui com as perguntas. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, a disponibilidade para vir aqui conversar com o sindicato e com os bancários que vão assistir tudo isso. Queria que vocês deixassem um recado e também falassem como é que vocês veem os próximos desafios, o futuro. Vocês já falaram bastante sobre isso nas respostas de vocês, mas seria importante destacar no recado final. Vocês na Caixa se chamam de colegas, né? É isso? E no BB como? É Funci? Funci ou Funci? Funci. Ah, é Funci? Ah, tá. Eu achava que era Funci. Olha, tem muitos nomes, não vai saber. Então, Depende Fernanda, do grau de amizade. Exato. Então, Fernanda, aproveita a oportunidade para falar com os Funcis do BB e o Rafa com os colegas da Caixa. E aproveitem para se despedir da galera. Mas, bom, colocar aí para os colegas que acho importante que a gente saia daqui. Não solucionamos todos os nossos problemas, não. Mas que a gente vai continuar em negociação. Então, posso falar para vocês, já questionamos e vamos ter uma mesa com o banco para falar de PLR, da tabela de mérito e de uma série de avanços que a gente ainda vai ter durante esse período, sem precisar esperar a próxima campanha daqui 2 anos. Então, principalmente, acompanhem as mídias oficiais dos sindicatos, conversem com os representantes de vocês dos sindicatos, não caiam aí em conversinha de grupo, de corredor, porque pode ser verdade, mas pode não ser. Então, é importante a gente checar as informações e, principalmente, entender que a gente está aqui para representá-los. Então, vocês têm que participar, convidar todos que realmente participem, que estejam ativamente participando desses processos juntos aos representantes de vocês sindicais, aos representantes que estão ali e vocês podem questionar, né? Mas a ideia de questionar é tentar construir algo melhor. Então, é isso, gente. Acompanhem as fontes, acompanhem as matérias, nos cobrem. E a gente está junto mesmo. É o que eu coloquei. Somos funcionários aqui. Eu sou funcionária do Banco do Brasil e estou aqui para construir junto com vocês, para representá-los da melhor forma. Então, tem muito a melhorar ainda, mas a gente segue junto. É isso. Sim, Érica, eu acho que a gente tem que trabalhar com 2 doses aqui, né, Fê? Com uma dose gigante de realidade e uma dose ainda mais gigante ainda de sonho e de esperança, porque sem esperança a gente não tem como viver, né? Falou aquariano. Mas a esperança ela tem que estar calcada na realidade. A realidade é duríssima. A realidade é de ataque a direitos, a realidade é de cada vez mais o mercado de trabalho está sendo atacado por digitalização, inteligência artificial e outros meios de você
conseguir uma produtividade maior com um custo menor. É a velha planilha neoliberal do Excel lá, que quanto mais eu ganhar e menos eu gastar, é melhor. Né? E isso, todo mundo sabe mexer com Excel hoje em dia. Né? Inclusive ali na Faria Lima, no Jardim Botânico e alguns outros lugares assim. Tem bastante gente que trabalha bastante com isso e com bastante câmera voltada para poder falar. E, pessoal, vão sempre apostar na nossa divisão. A nossa divisão é o que vai favorecer quem quiser passar por cima da gente nesse momento que a gente precisa estar unido. E a gente precisa se fazer relevante, seja no nosso dia a dia, seja nas nossas lutas. E aí não dá para separar o técnico bancário, do escriturário do BB, do caixa do BB, do assistente da caixa, do empregado do gerente administrativo do Bradesco, ou do gerente geral de lá, ou do Itaú, do GO. Existe o GO ainda no Itaú ou não? Não sei se funciona ainda não. Então, assim... Acho que sim. No meu querido e antigo Santander, que eu trabalhei lá no final de 90 para 2000, a gente está sob ataque, todo trabalhador, toda trabalhadora. Né? E a gente conseguir manter direitos e avançar em direitos, eu acho que foi uma grande conquista de verdade. Não é usar de graça a palavra conquista e avanço, não é para fazer manchete de jornal sindical. E a gente precisa entender isso. Fiquem putos, porque o sistema é para emputecer a gente. Não tenha dúvida disso. Eu acho que a gente merece muito mais do que a gente ganha. Né? Mas a gente precisa valorizar aquilo que a gente consegue construir. Né? Da janela do nosso sindicato, ou da nossa Contraf, ou da nossa PCF, ou das nossas instituições para fora, a coisa é pior. E não estou dizendo isso para a gente ficar confortável aqui, dormindo num ninho gostoso, quentinho, com nossos direitos. A nossa disputa está na sociedade. Se a gente achar que a gente vai fazer a disputa só aqui internamente e manter os nossos direitos nichado em 400 mil pessoas num ambiente de 200 milhões de cidadão brasileiro, nós estamos enganados. Nós precisamos avançar. O Brasil está em disputa e o que a gente está vendo aí de loucura e maluquice nessa campanha eleitoral, em tudo quanto é canto, agressividade, ódio e ataque, vocês podem apostar que ainda não chegou no limite, pessoal. Sempre dá para piorar. E vou cravar com vocês aqui, vai piorar. Quer dizer que é para ir sentar e chorar no canto? Não. Dê a mão para o amiguinho do lado, junte com 2, com 3, traga mais uma pessoa. É papel nosso também trazer mais gente para cá. A gente tem que se renovar. Não só renovar por renovar, porque a gente tem que crescer, gente. Se a gente ficar aqui acuado, nós vamos ser atacados e vamos ter que comemorar a resistência. Eu não quero comemorar a resistência, eu quero comemorar avanço. E para isso a gente tem que estar de braço dado para poder continuar nessa luta, aí, Érica e Fernanda. E obrigado pelo espaço de novo. E Luan, Ricardinho, vocês são 2 queridos, gente. Obrigado por aguentar a gente até esse horário aqui também. Muito bem, recados dados. Conversei com a Fernanda Lopes, coordenadora da CEBB, e com o Rafael de Castro, coordenador da CE Caixa. Vejo vocês qualquer hora dessa, tá bom? Tchau, galera. E vai, Corinthians.